Jó 33, 4, na minha versão diz o seguinte: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro, o fôlego do Todo-Poderoso que me dá a vida. Então, o primeiro assunto que nós vamos trazer é o poder do Espírito Santo desde a criação. O Espírito Santo não aparece apenas em Atos 2 ou apenas nas teofanias, manifestações no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando o Espírito estava com um homem, mas não em um homem, mas muitas vezes com Moisés, muitas vezes com Davi, mas não em. E o primeiro momento em que o Espírito Santo aparece, nós sabemos, é quando ele pairava sobre a terra. Ali a gente encontra em Gênesis 1, 2, né? Bem no início já aparece, como que eu vou dizer isso? O Cristo dando glória ao Espírito Santo, né? No segundo versículo, o Filho já está glorificando o Espírito Santo ou honrando o Espírito Santo nessa relação da Trindade, certo? A gente conversou sobre isso na semana passada, sobre como cada face de Deus, a Trindade, a divindade, eles tendem a sempre honrar e glorificar o outro dentro deles mesmos. Então o Pai sempre vai glorificar o Filho e o Filho sempre vai glorificar o Pai. E o Filho e o Pai sempre vão glorificar o Espírito Santo. Então é muito interessante a gente já ler nesse começo que a palavra é Jesus. E na palavra, no início da palavra, já tem uma honra ao Espírito Santo, porque ele estava pairando, ele estava sobre a terra. Então, o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Aqui o Espírito está revelado como aquele que sustenta todas as coisas. Se você vê em Salmo 104, no versículo 30, diz que o Espírito, ele sustenta, ele é o penhor, ele é aquele que, aonde tudo foi criado. Quando Deus Pai diz, haja luz, e a palavra, o verbo, Jesus Cristo foi enviado, o Espírito estava cuidando, consolando tudo. Agora nós vamos... Essa palavra ali, como diz, o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Esse pairar é a mesma expressão do chocar, é a mesma coisa que uma galinha quando está sobre os seus ovos chocando, quando ele estava chocando a terra. Eu acho que eu pulei aqui. O tema da aula de hoje é o poder do Espírito Santo agindo na terra. Então a gente vai pegar alguns tópicos do poder do Espírito Santo agindo na terra. Então o primeiro momento que ele age na terra é na criação, né? Então o Espírito Santo sempre esteve presente, ele não aparece só quando o Pentecostes acontece, talvez um pouco mais isso lá na frente, mas desde o começo ele faz parte desse projeto, desse plano do Senhor. Segunda parte. Bom, a gente vai fazer um salto bem grande aqui, desde o Gênesis até Jesus, mas como eu já dei uma pequena introdução, o Espírito Santo ele aparece em momentos na Terra, né? Na Velha Aliança. Desde o momento em que Adão sai e começa a construir a civilização, aí vem os profetas, vem os reis. Ali o Espírito Santo é aquele que tem a liberdade de agir na Terra e ele que dá as teofanias, dá aquelas inspirações para os homens. Visões, palavras, orientações, sabedoria. Então o Espírito aparece na Terra em alguns momentos, mas não é presente. A Terra não era redimida, a Terra não havia sido ressignificada, então não havia uma relação ainda de compromisso, certo? Ainda havia uma inimizade com o Senhor, então Deus tinha que se manifestar em poucos momentos. E todas as manifestações de Deus no Antigo Testamento, porque a gente entende que, claro, eles não tinham o Espírito Santo, mas havia uma manifestação do Espírito naquele momento. Mas era uma manifestação que Deus falava ao homem que era através desse Espírito. Então, um homem que tinha essa experiência com o Espírito momentânea, que o Espírito logo se ia, nesse momento é que ele conseguia falar com Deus. Porque o Espírito, a gente vê que ele é esse intermediador entre essa dança da Trindade, entre nós nos relacionarmos com Deus. E ele tinha um papel bem específico nas unções, né? Não sei se vocês vão falar sobre unção. Não, Rei, eu não vou falar. profeta e sacerdote, então... É que não estava na prateleira. Então, esses três pontos, né? Ele tinha quando alguém era ungido pelo Espírito Santo, que derramava o óleo, ele era representativo, era em três atributos específicos, que era rei, profeta e sacerdote. Então, eles eram revestidos. Ou profeta. Eles eram revestidos do Espírito, né? E por
que eles não tinham o Espírito dentro deles? Por causa do que é explicar? Tá. É porque, eu não sei, porque se a gente for explicar tudo, talvez eu perca na coisa, mas vamos entender. Vamos fazer a introdução. Eu falei que eu não ufologia, eu fiz perguntas. Ah, tá, eu sabia que era verdadeira. Mas algumas perguntas são boas, né? Às vezes a gente tem dúvidas. Pode. Então o que a gente entende? Para características específicas, né, para trabalhar. A gente vê essa explicação, por exemplo, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Isso sendo exatamente uma amostra do que é exatamente nós. Então nós, antes de Cristo, nós éramos esse abismo que estava em caos. E esse Espírito vem trazendo ordem a toda a criação. Assim como o Espírito Santo fez isso no Éden, na criação do mundo, ele faz isso na nossa criação, realmente trazendo uma vida verdadeira em nós. Então, o Espírito de Deus, ele se relaciona e nos traz essa consciência de Cristo que a gente vai ver ao decorrer da aula. E no Antigo Testamento, eles não tinham esse Espírito Santo morando dentro deles por causa dessa velha natureza que existia dentro deles, que era incapaz de fazer isso. Acrescentando, né? Quando o Senhor diz que Adão morreria se comesse do fruto, ele come do fruto e não morre, mas o que morre é o Espírito, que é a conexão com Deus. A partir do momento em que Adão come do fruto e peca, Deus ainda se relaciona com ele, mas não mais em espírito, mas em alma. Então Adão passa a ouvir o Senhor agora pela alma, que é aquela que toma controle. Então, respondendo, por que o Espírito não está mais, não há mais relação do Espírito Santo com o homem? No Antigo Testamento. Porque o Espírito estava morto pela desobediência, né? E aí a gente sabe, o Romano diz que só pela obediência do justo, né, que aí houve reconciliação. Então, o Espírito Santo na velha aliança, desde Adão até Jesus, antes da vinda de Jesus, ele falava através dos sinais, da natureza, as inspirações, mas não falava em espírito, falava em alma. Os homens entendiam em alma. Por isso que em muitos momentos, os grandes profetas, eles tinham, se quiser concordar ou discordar, por favor. Não, é saudável, acho que é uma conversa saudável. Até porque aqui temos 3 pessoas que pensam em algumas coisas diferentes. Os grandes profetas, eles tinham dúvidas, mesmo o Senhor falando. Porque a conversa é entre espírito e alma, não era espírito e espírito. A nossa maior referência de não dúvida era o Espírito que foi Jesus. Então, poxa, mas espera aí, apareceu um anjo falando com um profeta e ele questionou, ele duvidou, ele temeu. Que estranho pensar nisso. Em vários momentos nós vemos, não temas, mas o cara estava todo temido, estava cheio de medo. Por quê? Porque era uma conversa de alma e espírito, não era uma conversa de espírito com espírito, então não testificava, havia ainda... Bom, eu poderia ir muito longe, mas enfim. Não, mas deixa eu só acrescentar um ponto, que essa alma, então a alma, ela podia ser cheia para dar habilidade. Em Isaías 11:2 vai dizer o Espírito que dá sabedoria, conhecimento, entendimento, temor do Senhor. Ele vinha sobre essa alma, enchia essa alma, havia um temor do Senhor, havia um entendimento, mas não o tabernacular, que é o habitar. Não havia habitação do Espírito. Porque a habitação do Espírito só poderia ser no Espírito humano. Então ele poderia ser cheio, assim como Davi era cheio, em algum momento, mas não tinha essa habitação, entendeu? Então dava assim, a Rosana até citou aqui Bezalel, que ele foi trabalhar para a construção do tabernáculo, e Deus deu muitas habilidades e fez ele cheio do Espírito para construir, né, habilidades específicas. Então, mas é uma habilidade na alma, artesão, mas não era um tabernacular, não era uma habitação. Chama teofania. As teofanias são as manifestações de Deus, que pode ser isso ou pode ser mais coisas, né? Por exemplo, o trovão, a nuvem, o fogo, tudo eram teofanias, que teo é Deus, fanias, manifestações. Então, eram manifestações que vinham de Deus, mas não havia, quando fala habitar, que ele vem habitar em nós, é o tabernacular. Legal. Acho que a gente pode fluir assim, perguntas. Eu vou fazer esse salto agora do Gênesis para a biografia de Jesus. Biografia não, né? Não é biografia, o Félix escreveu, mas os relatos, né, o testemunho dos discípulos sobre Jesus. Então, se vocês quiserem abrir, eu vou pedir, liga assim celular, né? Tá. Vou pedir, se vocês tiverem com Bíblias ou celulares, para cada um abrir um versículo, tá? Lucas 4,18, pode abrir. Pô, abre pra mim em Lucas 1,35. Anderson, consegue abrir em Lucas
3, 22, e a Rai vai abrir em Atos 10, 38. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 1, 35. E o anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Portanto, também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou como, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Atos 10, 38. Como Deus ungia Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então tá, a gente leu aqui 4 momentos em que o Espírito Santo aparece na vida de Jesus e o poder do Espírito Santo. O primeiro momento é quando Maria recebe a visitação do anjo, onde diz, você receberá o Messias, o Espírito Santo estará com você. Depois é quando Jesus ele começa o ministério dele, quando o Espírito Santo se manifesta através de uma pomba. Depois quando Jesus fala que o Espírito Santo estará com eles, como continuação. E, se eu não me engano, o que a Rai leu, não, daí tem o Espírito aparece na ressurreição. Enfim, eu estou tentando ser bem sucinto, mas a gente pegou uns pontos principais. O Espírito Santo, cara, gente, é possível falar tudo do Espírito Santo, ainda mais na vida de Jesus, mas eu quero só pular alguns pontos, porque a Rai acabou de lembrar que tem alguns tempos a mais. Eu já me alonguei muito já me alonguei demais nos 2 tópicos. Então, o poder do Espírito Santo em Jesus, desde a vinda, desde o ministério, desde o envio, desde a ressurreição. Esses são os momentos em que o Espírito Santo se parece, se faz presente na caminhada de Jesus, atuando junto, né? Junto com ele, tá? Agora eu vou passar para o terceiro tópico. E aí, o que a gente enxerga, né? O Nathan falou algo que até é interessante de pensar que essa é uma apostila que a gente tem 5 aulas só sobre o Espírito Santo. Então a gente teve a primeira entendendo a ação do Espírito Santo dentro da Trindade e algo que a gente trouxe, que o Nathan até comentou, sobre um glorificando o outro, como essa é a ação, onde Jesus glorificou a Deus, Deus glorifica Cristo, os dois glorificam o Espírito glorificam os dois, então é essa dança da Trindade. Mas algo que a gente consegue enxergar claramente, até que a gente falou sobre isso ontem na Eclesia, Jesus disse, eu não fiz nada, o que eu fiz é o que eu vi meu Pai fazendo. Então a resposta de Jesus e tudo que Jesus fez na terra é porque ele viu o seu Pai fazendo primeiro. O que ele falava sobre a terra é o que ele via o seu Pai fazendo. Então a ação de Cristo na terra era uma exata representatividade de Deus na terra. Esse era o principal objetivo, ele já sendo Deus, mas manifestando todos esses atributos de Deus na Terra. Então, se a gente for ver os evangelhos, o que a gente enxerga ali? Na verdade, é a plena biografia de Deus, toda fala, ação, vontade de Jesus Cristo na Terra é a exata vontade de Deus que a gente vê manifestada. Então, as suas falas, as suas ações, o seu olhar, o que ele contribuiu e nos trouxe vida à humanidade é o exatamente de Deus sobre nós. E o que nós entendemos agora? Assim como Cristo foi submisso em tudo a Deus, o nosso papel é ser submissos em tudo em Cristo. E esse próximo tópico é o poder do Espírito Santo na igreja, onde nós entendemos que Jesus, Cristo, não veio e vamos lá fundar mais uma instituição na Terra. Não, na verdade é um pleno organismo vivo na Terra, é a sua igreja, que opera plenamente através do Espírito, que nos dá todo o direcionamento e todos os sinais. E nós entendermos que o fim, né, a plena obra do Espírito Santo na sua igreja é qual? Que todos cheguemos nessa exata imagem de Cristo. Porque assim como ele foi a exata imagem do Pai, nós temos que ser a exata imagem do Filho. Então a ação do Espírito Santo nos leva até isso. A gente escutou esses dias uma analogia que foi muito interessante. Se hoje a gente estivesse aqui, nesse mesmo ambiente, apenas nós, e viesse às vezes um cadeirante e a gente orasse por ele e ele começasse a andar aqui. Na próxima semana iria ter muito mais pessoas aqui.
E se viesse outra pessoa aqui e nós orássemos pelo cego e ele fosse curado, iriam ter muitas pessoas aqui. E talvez daqui a um mês essa igreja estaria lotada de gente e a gente não conseguiria mais ter espaço. Mas se às vezes viesse uma alma aqui e ela entendesse a consciência do Espírito Santo e fosse transformada, e aceitasse a Cristo verdadeiramente, fosse transformada, talvez não ia ter nenhum efeito visível. Por quê? Porque ainda nós achamos que o fim de toda a obra do Espírito são cegos, cadeirantes, essas obras, essas coisas que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais e nos maravilharmos. Mas na verdade a plena obra do Espírito Santo na igreja é o que nós conseguimos enxergar pelos olhos espirituais e entendemos que aquilo vem do Senhor. Eu estive aqui com as mulheres e eu li 2 Pedro, que fala que eu dei todas as minhas maravilhosas e grandiosas promessas. Para quê? Ele traz para quê? Um motivo do porquê o Senhor nos deu essas grandiosas e maravilhosas promessas. Esses milagres, curas e maravilhas é uma grandiosa e maravilhosa promessa, certo? Isso é majestoso, isso é lindo. Mas isso tem uma finalidade, que é qual? Para que nós sejamos participantes da natureza divina. Então, o ponto é, nós não podemos nos distrair como igreja fazendo algo que tem um motivo. Digamos que nós vamos numa nutricionista e ela vamos na nutricionista porque nós queremos emagrecer, melhorar nossa saúde e tudo mais. Chegamos nessa nutricionista e ela nos dá uma dieta, só ali escrito que nós temos que comer. E nós ficamos maravilhados com aquilo. Meu Deus, que dieta incrível, que sensacional, eu só quero essa dieta, sendo que eu não entendo a finalidade daquela dieta. Aquela dieta tem uma finalidade, para que eu cumpra ela e que eu chegue em algum lugar. É a mesma coisa essa obra do Espírito Santo pulsando na igreja, para que nós chegamos nisso. Então, assim como Cristo, algo que eu anotei aqui, que é o Espírito é quem dá identidade e missão à comunidade. Não é apenas um poder para sinais, mas para que a vida de Cristo se multiplique em nós. E isso seja visível. Na ceia, né, esse partir do pão é onde Cristo se dá um pedaço dele mesmo para cada um de nós. E esse pão só vai ser completo, essa estrutura, esse corpo de Cristo, quando todos esses pães que foram partidos entre nós, onde a Drica tem uma porção de Cristo, o Natan, eu, a pastora, nós nos unimos de certa forma, Cristo fica ainda mais visível e evidente. Então, qual é o papel do Espírito Santo na igreja? É para que essa noiva, para que esse corpo fique ainda mais visível e evidente nessa multiplicação de Cristo, né? Talvez e a multiplicação mesmo de Cristo, é esse Cristo que nós carregamos, que sejamos ainda mais evidente. Então, qual que é, diariamente, nós entendermos, e isso, nesse tópico do Espírito Santo, eu vou ser rápida, porque a gente tem que ser breve. Nesse tópico do Espírito Santo, uma das coisas que a gente mais escuta é como então discernir se é o Espírito Santo falando comigo mesmo, né? Como eu discernir que é o Espírito Santo? Todas as vezes que algo te levar a essa exata imagem de Cristo, é o Espírito Santo. E não é uma imagem de Cristo, às vezes, disfarçada. Porque às vezes nós queremos, eu vou dar uma oferta para tal irmão. Mas às vezes aquilo não vai me transformar mais em Cristo. Porque se a gente ver, às vezes, a intenção do nosso coração é porque a gente quer ser recompensado, porque a gente quer ganhar algo em troca, porque a gente quer uma barganha, um reconhecimento do irmão, ou de certa forma de Deus. Isso está me levando mais em Cristo? Não. Por isso que isso que Davi traz e faz muito sentido todos os dias, até hoje, nós Senhor, examine meu coração e vê se há algo em mim que precisa ser transformado. Porque se precisa ser transformado, isso Cristo tem que ser gerado. Então, o nosso desespero como igreja é, Senhor, deixa ainda mais evidente tudo que não há em Cristo em mim, para que Cristo venha crescer em todas essas áreas. O outro sou eu já? Tá. Então, o poder que ressuscitou a Cristo. Romanos 8:11. Mas só para finalizar esse do corpo de Cristo, o poder do Espírito Santo na igreja, 1 Coríntios 12:13 diz, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, nós fomos batizados no Espírito para que nós chegamos num corpo, que é qual? Cristo. Então, o poder que ressuscitou a Cristo. Romanos 8:11 diz, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós. Essa ressurreição do Espírito, né, que vence a morte, a gente tem a gente estava agora em São Paulo, numa escola teológica, enfim, que nós estávamos participando, e um deles foi um pregador da Argentina, que ele tem uma banda de rock cristã na Argentina muito famosa, assim, muito famosa. E ele é uma pessoa que você tem que ouvir, você não pode piscar, sabe? Porque parece que ele é um gênio, assim, ele traz as coisas, ele ainda teve que levar um quadro pra gente entender o que ele
ele estava falando, porque eu e o Nathan, a gente olhava um pro outro e falou, meu Deus, eu não sei ler a Bíblia, porque ele trazia várias analogias sensacionais. Você é a Maia. E aí, ele tem uma banda de rock, né, cristã, e ele passou um videoclipe dessa banda dele, de uma música, que eu e o Nathan, a gente chorou depois de ver aquilo, porque era em forma de desenhos, e mostra Cristo descendo, né, ao Hades, tudo isso acontecendo, e o Espírito dando esse fôlego para que ele vencesse tudo isso. Então, você quer completar? Você fez carinha de quem queria falar? Eu penso alto, né? Não, você fez É carinha. que essa aula de hoje é sobre o poder, né? Esse é o poder, né? E o poder é dunamis. Ele é tanto que a palavra dinamite vem desse poder. Porque esse poder do Espírito, tanto na criação, né? Quanto o poder sobre Jesus, imagine, né? O Natan passou rápido, mas esse dunamis na gestação de Maria, né? Esse poder que gera, né? Esse poder que gera vida, esse dunamis, né? Então, esse poder que daí vai falar, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Então, é esse dunamis, é uma explosão, é um poder, assim, inimaginável, né? A gente olha uma bomba de Hiroshima, Nagasaki, acha mas é um poder que vem, que é esse poder capacitador, que é esse poder que transforma, esse poder que gera, esse poder que traz vida, né? E esse poder que destrói total paradigma que nós tentamos nos achegar por conta própria. Esse poder que destrói qualquer ato humano de tentar fazer por si mesmo, que apenas com o Espírito nós conseguimos acessar isso, porque ele é esse poder explosivo dentro de nós que traz essa vida. Então, algo que eu anotei aqui que é, a cruz revela o amor do Pai, mas é o Espírito que manifesta a vida de Cristo em nós a cada dia. Não há poder maior, poder mais explosivo dentro de nós do que o Espírito que venceu a morte. E esse Espírito que em Cristo venceu a morte nos mostra que hoje em dia nós podemos a cada dia acordar e o mesmo Espírito que esteve em Jesus para ressuscitar ele dos mortos está em mim para eu me matar mesmo hoje, todos os dias, para que esse Espírito seja cada vez mais visível em nós, para que essa vida de crucificado seja visível dentro de nós, que habitou nele, que deu esse poder. Porque é nós entendermos que a morte de Cristo, e às vezes é um problema que nós temos mesmo ao ver a cruz, porque se nós pregamos a cruz na igreja, às vezes parece, nossa, é uma mensagem tão dura, parece tão dificultante, às vezes, hoje nós vamos pregar sobre a cruz, e parece que é aquele peso que vem sobre a igreja, mas é nós entendermos que a cruz é o maior momento de alegria que nós temos como igreja, como para Deus, o ápice da humanidade, o momento de maior alegria, de maior triunfo foi a cruz. Aquele momento foi o ápice. Então, é nós mudarmos o nosso olhar que nós temos para a cruz, de que, nossa, não, mas ali nós nascemos, ali foi a nossa incubadora de vida, foi a nossa gestação que veio até nós. Eu estava até brincando com a pastora que nós temos a eclesia e tem um casal que ela foi minha maquiadora do casamento. Eu falei, bom, eu vou investir nessa mulher. E aí a gente começou ali, ela foi na Graciadas, comecei a fazer alguns acompanhamentos com eles. E até que um dia ele foi na eclesia e ele aceitou Jesus. E aí nesse dia eu não tinha ido e a Daisy falou, eu cheguei na casa dela e falou, ontem eu fui num parto maravilhoso. Eu falei, parto? Tu foi num parto com quem? Aí ela falou, não, ele aceitou Jesus e tudo mais, até eu entender que tava... Esse poder, né, que ressuscita uma vida, né? Esse poder que ressuscita Cristo e a experiência que a gente vive com o novo nascimento é algo muito poderoso. É algo inexplicável, né? É uma vida que é gerada dentro da gente, uma vida em poder, né? Então é esse poder que ela está falando aqui. Mas deixa eu só, a Rai falou sobre a cruz, Colossenses 2:15 diz assim, que através da sua morte e ressurreição, ele despojou e venceu as autoridades e cravou-as sobre a cruz. Então é a vitória, né? Essa é a vitória que vence o mundo, né? Na nossa fé, nessa cruz, na cruz de Cristo. A gente está indo um pouquinho do tópico, tá? Parece que atropelou muito, mas Mais parênteses, vamos lá, a gente já teve 2 aulas antes sobre muitas coisas do Espírito e ainda a gente tem mais 2 sobre isso. Aí a gente vai falar sobre esse do Espírito, vai trazer vários pontos. Mas antes, eu acho importante falar aqui, eu sei que vocês estão no tópico da igreja, Agora a gente foi pro outro, qual é? vocês vão do ressuscitou a Cristo. Qual vocês falam? não, então a gente está seguindo mais ou menos o modelo da apostila. A gente pegou algumas coisas e não acrescentou. Tirou tudo. Pra onde vocês falam? Agora a gente está indo para o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo
É na renovação do corpo. Quer falar? Eu acho que é só, deixa eu só trazer aqui, vou ficar de pé por causa da grupo aqui. Nós tínhamos combinado hoje de fazer meio em 3, hoje a gente fez. Não sei se foi. É que na apostila, né, tem aqui a questão do poder do Espírito Santo na igreja. Então, eu só queria ler os tópicos que eu acho muito importante, né? O Pentecoste, né, esse derramamento do Espírito. Então, Jesus vai dizer assim: enquanto eu não for, vocês não vão receber o Consolador, que é o Paracletos. Vocês deram uma aula sobre o Paracletos, né? Sim. Esse poder do Espírito Santo mesmo, esse Espírito Santo, esse mais como um advogado, alguém que está intercedendo, alguém que está junto do trono, né? Então, no Pentecostes, ele vem e se manifesta a capacitação. Vocês vão ver que os discípulos só começam a pregar depois dessa capacitação. Então, é esse poder que capacita. Mas na igreja ainda tem mais um tópico aqui, que é a capacitação para testemunhar. É incrível, porque quando nós nascemos de novo e temos esse poder do Espírito, nós conseguimos testemunhar. Às vezes com palavras, às vezes bem falado, mas a nossa vida vai testificar de que Ele está em nós. E o outro ponto é que eles vão passar direto esse daqui, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho. Que a gente vai ter uma aula só sobre isso, que é sobre os dons espirituais, que é a manifestação do poder, mas eu quero linkar com o que a Raíssa falou. Porque qual que é o propósito dos dons sobre a igreja? Dos dons do Espírito? Seja profecia, seja interpretação, seja dons de cura, seja dons de maravilhas. Qual que é a intenção do Espírito sobre a igreja quando ele derrama os dons? Para que o corpo seja revelado, para que haja edificação, que é o que a Raíssa falou, é quando o corpo agora, através dessas manifestações, vai ver Cristo, a sua multiforme sabedoria revelada. Não sei se deu para entender isso? Então, quando tem os dons, você vai vendo habilidades diferentes e você vai vendo Cristo nessas habilidades, e isso vai formando um corpo. Então, não é para uma questão de exibição, né? Eu sou melhor, sou mais crente, sou mais, jejuo mais, oro mais, não é sobre isso. É sobre Cristo sendo edificado no corpo. E o outro ponto aqui é os sinais e maravilhas que acompanham a pregação, porque aí você vai ver essa manifestação desse poder juntamente, que é cura, que é quando a gente vê libertação, quando a gente vai vendo o que realmente vai acontecer, né? Eles vão passar para o próximo, mas eu achei importante falar sobre isso. No sétimo tópico eu vou falar sobre o poder do Espírito Santo que eu imagino. Aí entra nos... Mais alto. Fala mais alto? A chuva, né? Então tá, eu só vou repassar, a Rai falou ali, mas nós falamos sobre o poder do Espírito Santo na criação. É bom saber que esse haja luz, ele esteve junto. Nós falamos sobre o poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, né? Ele junto com Cristo Jesus, no nascimento, nas obras, nos ensinos, nos milagres, no plano, no propósito, na ressurreição, que é importantíssimo. E daí nós vimos também sobre o poder do Espírito Santo na igreja. A Rai passou também qual que é o que acabou de trazer também, vou trazer um pouquinho mais para frente depois. É o que tá, não é uma ordem certa, né? Não dá para muito tema, muito assunto para falar do Espírito Santo. E nós estamos numa aula curta, então a gente quer abreviar para jogar uns tópicos altos. E a gente já falou uma semana atrás sobre o Espírito Santo. Eu lembro que a gente falou sobre o Consolador, advogado, a Rô e a Drica estavam. Então já foi um pouco basado. Como esse capítulo, essa apostila, essa aula de hoje está mais abrangente, vai ficar tudo meio em cima, nada aprofundado, tá? E daí nós falamos no quarto tópico sobre o poder que ressuscitou a Cristo. A Rai acabou de falar. E agora eu vou entrar sobre o poder do Espírito Santo na renovação do corpo. Nós sabemos que o nosso corpo físico é limitado, mas ele não é descartado. A ideia do ser humano, ou melhor, a teologia, a mentalidade do mundo em que esse corpo é profano e é inútil, ela vem de um homem chamado Platão, antes de Cristo, onde ele desprezou tudo que era matéria e só valorizou tudo que era ideia. Então, esse tipo de pensamento, se a gente acompanha na igreja de Corinto, na igreja de Éfeso, nas cartas mesmo de Paulo, a gente percebe que a filosofia daquele mundo estava se misturando com o Cristo, com o Evangelho. A Boa Nova era pregada
alguns ouviam, juntavam com o que já entendiam, já aprendiam sobre o mundo, e aí foi criando teologias, foi criando visões diferentes. Uma delas que veio com a teologia até hoje, mais de 2000 anos. Claro que tem vários momentos da história que aquilo intensifica ou desaparece, mas até hoje muitos dos cristãos acham desprezível o corpo, tudo que o corpo é. Mas Deus fez o corpo, Deus criou uma matéria, Deus fez o ser humano, a natureza, a pele, o instinto, o cheiro, o tato, o ouvido. Isso também é algo da criação de Deus, então não é desprezível, só que é limitado. Olhando ao espírito e o corpo é limitado, ele é frágil, ele é fraco, ele adoece, ele se enfraquece. E em Coríntios fala que nós somos um vaso de barro, né? Mas com a glória de Deus dentro desse vaso. O que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo também renova o nosso corpo. Ele também traz vida, esse poder do Espírito também traz vida sobre o corpo. Assim como traz vida sobre a mente, que é a alma, né? Ele traz esperança, ele traz alegria novamente, ele renova nossas esperanças. Ele também traz alívio para o corpo. Então não é errado nós orarmos sobre cura sobre o corpo humano. Um corpo humano vai morrer, vai falecer? Vai. Mas nós podemos e temos o direito de declarar cura. Olhamos para Jesus e Jesus faz isso. É claro que não vi na Escritura Jesus orando para um idoso virar um jovem novamente. Não no corpo, né? Mas no espírito. Mas nós vemos Jesus curando paralíticos, vemos Jesus curando cegos, vemos Jesus curando uma mulher com uma doença no útero. Então nós vemos algumas situações que Jesus cura o corpo porque pode, porque tem como viver melhor. Por outro lado, eu creio que Deus cura tudo? Não. Ele pode? Pode. Mas cura? Não. Por quê? Porque tem um motivo maior do que a cura. Então eu creio fielmente que, e aqui vai de linhas, que algumas doenças, algumas situações no corpo, adoecimentos, coisas do tipo, elas podem vir como intervenção de Deus, uma obra divina, da qual é superior ao poder de cura. Faz sentido? É como se a doença precisasse fazer parte de um plano no qual Deus precisa ministrar na vida dos filhos dele. Não como se Deus pesasse a mão, não como se Deus castigasse, mas como se Deus, com o seu amor e a sua soberania, que é maior que nós, cuidasse e zelasse para algo lá na frente. Faz sentido? Dá para entender? É um cuidado de Deus que para nós não faz sentido. Mas o Senhor sabe, o Senhor é soberano. E nós podemos confiar nele. Sempre orar por cura, eu creio nisso. Sempre haverá cura? Creio que também que não. Nós sabemos disso. Alguma vez você já orou por cura e a pessoa não foi curada? Ou já pediu cura e não foi curado? Comigo já. Eu já orei, tanto orei quanto pedi cura e não fui curado. Seja uma gripe ou uma doença perigosa, uma doença gravíssima, uma situação muito delicada. Por quê? Porque Deus não ouviu? Não, Deus ouviu a sua oração. E Ele recebe a oração. Mas não necessariamente Ele vai ouvir e obedecer a você. Porque existe uma vontade maior. Existe um plano melhor. Amém? Então, sobre o poder do Espírito Santo na renovação do corpo, é que este corpo também um dia será levado em glória, também será glorificado, né? Na volta de Jesus, quando tudo acontecer, quando o noivo e a noiva se encontrarem, os nossos corpos também serão glorificados, eles serão transformados, mas permanecerão de alguma forma sendo corpo. A Bíblia mostra que ainda terá corpo nessa relação. Então, que nós não devemos desprezar o corpo, certo? Mas também entender que faz parte do divino, tá bem? Agora a gente vai para o sexto. É o tempo. Vamos para o sexto agora. Eu não. Vamos lá, esse foi um dos tópicos que eu mais gostei, assim, de todos que falamos, todos glorificados, mas esse é muito interessante, que é como ser cheio do Espírito Santo, né? E nós vamos conversar sobre esse enchimento do Espírito Santo. Mas eu quero fazer um paralelo entre dois versículos para a gente pensar junto. Então é muito bom a gente entender palavras por palavra que foi falado no primeiro para a gente fazer paralelo com o segundo. Então em João 5,19, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode. Ou seja, Jesus está falando aqui, o Filho tem algo que ele não pode fazer. O Filho, Cristo na Terra, tinha algo que ele não poderia fazer. E aqui ele fala: vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Ou seja, o Filho ele não tem legalidade, ele não poderia fazer algo por si mesmo,
se ele não viu o Pai fazendo? Jesus, sendo plenamente Deus, mas ele não ousaria, não poderia tomar uma decisão aqui. Ele não poderia, porque ele tinha que fazer tudo aquilo que ele viu seu Pai fazendo. Então, tudo que ele viu que era verdade e é verdade sobre Deus na eternidade, ele disse, eu tenho que transpassar isso para o mundo. Eu tenho que ser esse que traz e deixa claro. Porque era aquela coisa de um Deus que eu conhecia um Deus porque eu vi um homem que veio com tábuas falando as leis e ali, a partir dele, eu conhecia Deus. Então, era um Deus que às vezes não era visível. Como que ele se apresentaria como Pai se eles nem entendiam essa grandiosidade de Deus como Pai? Então, Jesus vem trazendo e dizendo, por mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma, se não ouvir o Pai fazer, porque quanto tudo ele faz, o Filho faz igualmente. Então, o que ele diz? Aqui é algo igual. Assim como eu vi ele fazendo, eu faço igual. Eu fiz uma analogia na outra vez, que vou fazer de novo, porque eu acho que é muito saudável. É como se... A Drica sorrindo, o Natan de fantoche novamente. Mas então eu não vou... Não, vou usar assim, melhor, porque eu falo de fantoche. Então é como se Deus estivesse aqui e tem uma cortina. Então a humanidade não consegue ver, porque Deus não consegue ver. Ninguém nunca viu a Deus. A Bíblia fala disso. Não consegue ver, é impossível ver. Então a questão é, como vocês não podem me ver, então eu vou fazer alguma forma que eu seja visível. Então é como se tivesse uma cortina, que a humanidade não conseguindo ver a Deus, e vem Cristo. Vem Cristo. Não, Cristo, então você tem que vir. E vem Cristo. E Cristo faz o seguinte, Deus levantou a mão. Por isso que eu Desculpa. E Deus levantou a mão. Cristo tinha que levantar a mão. E Deus levantou a outra. E Cristo tinha que levantar a outra. Por ele mesmo ele não conseguia. Ele entendia algo que Deus estava fazendo e falou, é meu dever manifestá-lo. Então esse é o versículo para nós fazermos paralelo. Mas em seguida veio o seguinte, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou da verdade, em outras traduções, ele vos guiará em toda a verdade. E toda a verdade é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque não falará de si mesmo. Ou seja, assim como Cristo não falava de si mesmo, mas falava do Pai, assim o Espírito não fala de si mesmo, ele só fala do Filho. Então, e ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Olha que linda essa beleza. Assim como Jesus diz, eu não fiz nada aqui, eu não falo por mim, eu só falo do que eu ouvi. A mesma coisa o Espírito, não fala de si, só fala o que ouviu. E vos anunciará o que há de vir. E olha que lindo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Ou seja, o Espírito recebe o que é de Cristo e vem. Por que coisas maiores vocês farão? Por quê? Porque o primeiro corpo de Cristo foi Jesus. E agora o corpo de Cristo está onde? Na igreja, através do Espírito Santo. Faremos coisas maiores, por quê? Porque ainda é o corpo de Cristo indo pela terra. Então aqui, e fazendo um parênteses, isso é muito importante, nos tira totalmente da jogada. Porque se eu entendo que é o Espírito Santo e é o corpo de Cristo se manifestando na terra, nesse momento é a Raíssa falando? De forma alguma. É Cristo através da Raíssa. E eu entendo essa plena manifestação, mas mais de tudo, a grande responsabilidade de eu entender que, assim como Cristo, plenamente em Espírito, em Deus, não podia fazer nada por si mesmo, nós também não podemos, andando no Espírito, fazer algo por nós mesmos. E isso, meus irmãos, eu falo com o maior temor do mundo. E eu não sei se quando eu tiver 90 anos eu vou ter propriedade para falar sobre e qualquer pessoa na Terra. Porque qual que seria o certo? É nós entendermos que por mim mesmo eu não posso. Se Jesus não podia, meus irmãos, quanto mais nós. Se Jesus não podia fazer algo por si mesmo, quanto mais nós não podemos fazer algo por nós mesmos, apenas plenamente guiados pelo Espírito. Então, como receber o poder do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida submissa, em obediência. Porque se nós nos distrairmos, achando que eu vou ser cheio do Espírito Santo, fazendo, mas fazendo por mim mesmo, aquilo não é validado, porque é apenas o que é através de Cristo e do Espírito. Então esse Cristo vai crescendo em mim e através de mim, de que forma? Eu sendo totalmente submissa, em obediência. Esse Espírito vai crescendo cada vez mais em mim quando eu me sujeitar a Ele.
Algo que até a gente faz com os jovens, e às vezes até perguntas, mas esse se prostrar, esse se ajoelhar, é nós entendermos que quanto mais nós nos descemos, mais nos prostramos, mais vemos a grandeza do Senhor. Quanto menor nos fazemos, mais vemos a sua soberania. Porque nós podemos notar, quanto mais o nosso egozinho está crescendo, mais a gente acha que Deus é pequeno. Porque a gente acha, será mesmo que Ele vai fazer? Será mesmo que é real? Porque aquilo que o Nathan citou, que os homens duvidavam ainda mesmo de si, né? De Deus. Por quê? Porque eles ainda eram cheios de si mesmos, eles não davam, irmãos, na cara, eles não davam o Espírito. Nós vemos os discípulos, né? Ali nos evangelhos, são homens andando na carne. São homens andando na carne. Pedro andou sobre as águas andando na carne. Mas no Espírito, coisas muito mais grandiosas ele fez pela igreja. Então é nós entendermos que essa nossa ânsia de fazer, apenas a obediência nos levará a isso. E nós vemos, assim como Cristo fez o que viu seu Pai fazendo, nós fazemos o que vimos o Filho fazer. E Jesus e Cristo fala, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Raíssa, até quando é a nossa obediência? Até a morte de cruz. Porque a partir daquilo nós vamos viver submissos ao Espírito. Não a cruz mesmo, não faz sentido nós morrermos hoje de cruz, mas a cruz do interior. Sim. Eu sei que fica nas entrelinhas, mas é que se nós seguíssemos a letra nesse sentido, a nossa cruz não faria sentido morrer pelo outro, porque nós não somos justos para morrer pelo outro. Nós não somos justificados se nós morremos eternamente todos os dias. Não é crucificado. Perfeito. Então, essa obediência que vai nos levar à morte. Essa é a boa notícia que eu vim contar para vocês. Vocês vão ser cheios do Espírito como? Indo até a obediência. E essa obediência até onde? A morte. Eu trabalho com marketing, não parece uma boa publicidade, uma boa propaganda. Mas é isso que o Espírito nos convida. Todos os dias. É nós acordarmos e Ele falar, vamos lá. É obediente em tudo. É uma exatidão que Cristo conseguiu viver. Vocês entendem que Ele foi exato em tudo que Ele tinha que fazer. E eu e até a gente está, todas as terças-feiras a gente está tendo aulas de teologia. E quanto mais a gente estuda, mais nós vemos a grandiosa graça em cada passo de Jesus. Em cada ação, se nós formos estudar a cultura judaica, em cada simbolismo que Ele fez, em cada ação que Ele foi exato em tudo. Em tudo Ele foi exato no seu Pai. E Raíssa, nós podemos viver nisso. Nossa, irmãos, o mesmo Jesus que ressuscitou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita em nós. E a questão é o seguinte, quanto mais nós ouvimos, mais responsabilidade nós vamos ter. Porque isso que vocês estão ouvindo Ele fala, eu só faço aquilo que eu ouvir o meu Pai fazer. Aqui nós estamos ouvindo o que Cristo fez através do Espírito. Então, a partir do momento que nós ouvimos do Espírito aquilo que Cristo fez, qual que é o nosso dever agora? Fazer. Por isso que uma igreja parada, estática, que não se move, de duas uma. Ou não tem o Espírito, ou não está ouvindo do Espírito. Porque aquilo que o Espírito, que nós ouvimos do Espírito e entendemos o que Cristo fez, ele nos traz movimentação. O Espírito é um espírito de movimentos? Sim, porque ele nos faz nos movimentar. Nós somos uma igreja que acredita nos dons, que acredita no poder do Espírito, nós oramos por isso. E sim, nós precisamos buscar isso, mas nós entendemos que isso tem uma finalidade. Nós não podemos ficar só, e me desculpe as palavras, estamos em poucos, mas às vezes distraídos com isso e esquecemos do verdadeiro objetivo daquilo. E às vezes eu fico, não, mas eu quero mais isso, eu quero mais isso, eu quero mais cura, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo. E às vezes essa é a nossa luta constante e o Espírito está dizendo, meu Deus, olha tudo mais que nós temos para provar e desfrutar. Acorda para a vida. Isso é para chegar aqui, não se distraia, não fique maravilhosa com a letra que está escrito na dieta. Faça, veja a diferença, faça aquilo agir no seu corpo. Então esse é o convite do Espírito Santo em nós. Nós não buscamos experiências místicas, mas a comunhão com a vida de Cristo em nós. Essa comunhão de nós acordarmos e o Cristo em nós está aqui para ser visível
palpável. E por isso, meus irmãos, glória a Deus, porque nós abraçamos uma responsabilidade toda vez que abrimos a Bíblia, toda vez que vivemos, acordamos, abrimos os olhos. É algo novo para o Espírito revelar a nós e ministrar dentro de nós. Mas aquilo é ministrado dentro de nós para que aquilo seja vivido, porque nós fazemos aquilo que ouvimos. Agora a gente vai para o sétimo tópico. O poder continua agindo, né? Não sei o que já foi falado, mas não parou em Pentecoste. Alguns dos nossos irmãos, não da comunidade, mas irmãos em Cristo, acreditam que o Espírito Santo agiu ali com os apóstolos e depois não houve mais essa ação do Espírito Santo. É uma pena. E nós cremos e sabemos, como comunidade, como aqui, que o Espírito Santo ainda age, né? Age através dos dons, age através da sabedoria, age através do ensino. E eu quero ler com vocês Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. A mesma coisa aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou ler o 13, senão eu vou ler tudo a carta ali, daí vai. Não. É que é muito bom, mas. A gente vai se entender. Eu vou ler só um pedacinho. Efésios 1, 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando vocês ouviram a verdadeira mensagem. Qual que é a verdadeira mensagem? Drica, qual que é a verdadeira mensagem? Cristo. É a verdadeira mensagem. Cristo é suficiente para a mensagem ser verdadeira. Mais que isso é coisa do homem. Quer evangelizar? Cristo é suficiente. Mais que isso é estratégia, artimanha, técnica. Mas Cristo é suficiente. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Qual que é a boa notícia da salvação? Cristo. Vocês creram em Cristo. E Deus os colocou em vocês. É na minha versão, tá? Foste selados. Pera aí. Ai, desculpa. É que você me interrompeu, a gente tá aqui juntos se interrompendo. Deus os selou, colocou em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. Então é esse selo. Semana passada nós falamos sobre o selo do Espírito Santo, não sei se vocês lembram. Acho que você veio semana, não veio, né? A Márcia que veio, mas a Drica talvez lembra que eu contei um testemunho, uma menina falando que ela foi selada pelo Espírito Santo. É um termo muito lindo, que não é muito usado hoje em dia, mas talvez em tempos atrás era muito comum falar, ou igrejas mais tradicionais é comum falar fui selado pelo Espírito Santo. Muitos acreditam que ser selado pelo Espírito Santo é orar em línguas. Creio que não. Creio que ser selado pelo Espírito Santo é quando você recebe a mensagem A próxima aula, se verdadeira. não me engano, é sobre orar em línguas. A mensagem verdadeira de Cristo. Não pergunta, que vai ser uma aula sensacional. Sensacional. O que isso quer dizer? Que qual é a nossa herança? Qual é o nosso penhor? É o Espírito. Ele é a promessa de que Deus não nos abandonaria, de que nós continuaríamos com o Senhor. Então o Espírito Santo continua agindo, tem poder para agir. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa herança. E aí também tem outra coisa, que o poder do Espírito Santo continua agindo, porque quando nós vamos viver em Cristo, nos mover em Cristo, quem convence o coração seu e do próximo é o Espírito. Não é o quanto você fala ou o quanto você sabe, mas é o Espírito que convence. Então nós andamos em fé, sabendo que quem convence corações, tanto o meu quanto o outro, é o Espírito. Não é o excesso de leitura da Bíblia, não é o excesso de intelectualidade, não é o excesso de oração em línguas no sentido só de achar que aquilo vai resolver, não é o excesso de jejum, não é o excesso de tentativas, mas quem convence é o Espírito. Então ele continua agindo. Ele continua agindo, ele é a nossa herança, nós recebemos isso do Senhor, porque Jesus fala, é a promessa de Jesus: vos deixarei Consolador, vos deixarei aquele que vai guiar vocês nessa terra. E o Espírito Santo é aquele que convence o mundo, sustenta a missão da igreja até a volta de Cristo. O Espírito Santo não veio para substituir Jesus, mas ele veio para dar continuidade, nos unir permanentemente. E eu vou terminar com a frase que o mesmo Espírito
que agiu na criação em Cristo, na ressurreição em Pentecostes, age em nós por meio de nós. Faz sentido? Então aquele Espírito que desde o princípio estava, ele continua, e hoje em nós, não só sobre nós, mas em nós e através de nós. Amém? Claro. Enquanto o Nathan estava falando e eu abri aqui um versículo, algo me saltou aos olhos e eu lembrei de outro e já fazer a mesma conexão junto. No final de Efésios 1:13, no 14, fala, o qual eu tô lendo na ACF, tá? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito faz tudo isso para o louvor da glória de Cristo. E aí, paralelo com outro versículo, que é João 17:4, fala o seguinte, vamos juntos fazer a mesma atividade de destrinchar o versículo. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra para que me confiaste para fazer. Ou seja, é Jesus Cristo falando para o Pai. Eu te glorificarei na terra. Então, o trabalho de Jesus era glorificar Deus na terra, certo? Consumando a obra que me confiaste a fazer. Então, fazendo a obra que ele tinha que fazer, ele glorificaria Deus na terra. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a sua glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Aqui nós vemos, e isso é muito glorioso, aqui nós vemos um pedido de Jesus Cristo ao Pai. O Deus pediu ao Deus. Aqui nós vemos um pedido que é, glorifica-me, ó Pai. O que isso significa? Que apenas o Pai conseguiria glorificar o Filho. Apenas através do Pai glorificando o Filho isso seria possível. Para o Filho glorificar o Pai. E aquilo que a gente falou faz cada vez mais sentido. Essa demanda de que glorifica meu Pai é um pedido. E aí trazendo que para o louvor da sua glória. Ou seja, a ação plena do Espírito é essa. Para que nós glorifiquemos a Cristo. Então o nosso pedido é para cumprir toda essa boa obra. E agora, de tudo isso que nós ouvimos, de eu cumprir toda essa boa obra Senhor, nós queremos te glorificar com todas essas obras que nós temos. Porque o trabalho de Cristo na terra foi, eu fiz tudo isso para que eu glorifique ao Pai. E agora tudo que nós faremos é para glorificar o Filho. Por isso que isso em Apocalipse eu acho fenomenal, onde nós vamos lançar tudo que nós fizemos ao Pai. Eu acho engraçado, tá ganhando mais uma pedra na sua coroa e tudo mais, mais algo para completar e tudo mais, nossa, que grande galardão e tudo mais. Mas Apocalipse fala que nós vamos pegar tudo isso e lançarmos. Por quê? Porque nós vamos entender que não fomos nós que fizemos, foi o Filho. E nós vamos lançar a Ele. Por quê? Porque foi Ele que fez. Através de nós. A gente só teve ali uma pequena participação, uma parcela quase mínima. Nem foi nós, na verdade, porque nós por nós mesmos não conseguiríamos fazer aquilo e nem teríamos parcela alguma. Mas o Espírito Santo nós vamos lançar tudo porque a glória é toda do Filho. Tudo, a força motriz em nós de amar, cuidar, zelar, vem plenamente do Filho em nós. Então se eu entendo isso, cada vez mais eu me rendo a essa soberania do Espírito. Que desde lá, que nós no começo trouxemos, que trazia ordem a todo esse caos da terra, a terra sem forma vazia, e o Espírito pairava. E ele trazia essa graça, essa organização, isso tudo no lugar, é a mesma coisa em nós, essa ação do Espírito Santo vibrante. E tudo isso que nós falamos então nós desconsideramos então a oração, o jejum, a leitura da palavra, já que vocês estão falando que é em plena obediência. Nunca! A obediência nós ouvirmos ainda mais de Deus, para que nós conseguimos ainda mais fazer o que nós ouvimos e vimos. Sabe, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E essa é a nossa ação. Esse Deus que todos os dias... E assim, vamos ser sinceros e claros. Cristo vai voltar com a sua igreja quando? Quando ela for madura. Então é um anseio de Deus em ver uma noiva madura, certo? Eu e o Nathan, por exemplo, a gente teve que esperar um tempo até começar a namorar, porque meus pais não deixavam eu namorar tão novinha. Então, até meu pai mandou mensagem essa semana,
que quando a gente tava namorando, eu acho que bem no comecinho do namoro, meu pai não deixava eu andar de carro com o Nathan sozinha, mas se andasse eu tinha que ir no banco de trás. E aí o meu pai mandou umas fotos. Era Uber. E meu pai mandou. É engraçado que às vezes a gente ia numa loja e aí o Nathan vinha atrás e abria a porta de trás pra mim porque eu tinha que sair. E meu pai mandou uma fotinho da gente bem novinho assim, eu lá atrás e o Nathan tirando a foto. Mas a questão é, nessa época eu pensava, meu Deus, eu não vejo a hora de eu fazer mais idade pra que a gente consiga namorar e ver uma vida normal, né? E a questão é, se eu tinha esse anseio, imagina Deus com o anseio da sua noiva. Que toda essa história, esse anseio dele de ter a sua noiva. E o que ele mais quer é que nós venhamos a amadurecer. Se ele mais quer que nós venhamos a amadurecer e nós só vamos amadurecer ouvindo ele e fazendo o que nós ouvimos, o anseio dele é falar todos os dias conosco. Eu ouvi uma frase esses dias, e foi do Camilo, inclusive eu fiz essa pergunta pra ele, porque todos vocês acho que conhecem o Camilo, e quanto mais você anda com o Camilo, mais você vê que tudo que ele fala é verdade mesmo. Porque são experiências, assim, inúmeras com o Espírito Santo, e não só experiências de cura, mas experiências de o Cristo ser visível, sabe? E eu falei, tá, Camilo, mas esse Espírito Santo que fala o tempo todo conosco, como é que funciona? E esse silêncio de Deus existe, então? Então, silêncio de Deus, na verdade, é o quê? É você cumprir a última palavra que ele te ordenou até a outra. Você cumpriu a próxima. Então, assim, silêncio não existe. É a fala-se de Deus falar, obedecer, Deus falar, obedecer, Deus falar, obedecer, Deus falar e obedecer. Essas são as fases que nós ouvimos com o Senhor. Então, se em algum momento, meus irmãos, o Senhor nos convida todos os dias a andar no Espírito, mas se em algum momento nós sentimos, nossa, parece que faz tanto tempo que o Espírito Santo não fala comigo, que eu não ouço algo para que eu faça, é a pergunta, Espírito Santo, qual foi a última ordem que você me deu? Porque eu quero obedecer. Não necessariamente uma ordem direta, né? Vem um profeta e te entrega isso que eu te digo. É às vezes algo que você leu na Escritura e fez sentido. Estava escrito na palavra e você falou, uau, é aquela última palavra. Isso isso é uma ordenança, sabe? De se fazer menor, você ouviu aquilo, nos atravessou, isso é minha ordenança e é isso que eu tenho que obedecer no dia de hoje. Então, a Dê fala conosco, porque a gente vive muito essa experiência e a maneira que o Senhor fala conosco. O Senhor fala constantemente com a gente, assim, a gente se encontra e diz, Dê, o Senhor nos deu uma direção. Pastor, mas Deus tá contando com minha sogra. Deus, o Senhor nos falou isso, Deus, e até muito engraçado, porque os meus pais, os pastores, meu Deus, mas como que é possível? Mas por quê? Porque nós temos, e não nós, é o Espírito Santo pleno em nós, pelo amor de Deus, nós temos um anseio de obedecer ao Senhor. Eu acordo e falo, Senhor, me dá de comer, porque a nossa comida é fazer a vontade do nosso Pai. Então eu quero me alimentar hoje, esse é meu anseio. E sinceramente, meus irmãos, essa é a minha oração diária. Porque se nós temos fome física, a nossa espiritual é muito maior. Então que nós venhamos acordar e dizer, Espírito Santo, me alimente, que a minha comida é fazer a sua vontade. Esse é o meu anseio diário. E é isso que nós vamos... Eu não gosto da expressão gastar, mas nós vamos depositar a nossa vida, porque isso não é gasto, isso é mais do que proveito, é investimento, é desse jeito que nós vamos desfrutar da vida, rendendo tudo ao Senhor. Então, amém, meus irmãos, é isso que nós tínhamos para trazer a dupla. Perguntas? Certo? Muito bom. Sempre é justo. Tem perguntas pra gente?